Eu queria pedir desculpa pela forma como agi ontem, tá? Não, Forma tá ruim, tudo eu vou bem, tá? expressar a atividade que eu não estava entendendo. Eu Tá vou tudo tentar bem, ser mais paciente dessa vez. Tá bom? tá ok. E agora? Ah, geografia, peraí. 261, 264. Tá bem. 261, 264. Vamos lá. Por que é que meu livro saiu do canto? Assim a gente faz isso Atividade aí. de geografia nós vamos corrigir logo, já que ela não tem aula na sexta-feira. A história a gente ainda tem aula na semana, mas geografia não. Peraí. Só um momentinho. Não tem aula sexta-feira? Por quê? Não, eu quis dizer o seguinte, que geografia nós vamos ter que corrigir, porque não tem mais aula dela essa semana. Tem de história, mas não tem de geografia mais essa semana. Sexta-feira, Ah, mas não tem geografia. eu pensei que não tinha aula sexta-feira, porque, sei lá, algum feriado por aí, não sei. Não Porque tem não. sexta-feira eu tenho umas aulas importantes que estão planejadas aqui para as outras turmas. Principalmente de história e geografia, no oitavo e no nono. Aqui tá mais tranquilo, né? É que tá mais tudo em vibes, tudo de boa. Assim, queria falar uma coisa aqui, pessoal. Vocês lembram que antes das avaliações a gente havia meio que combinado que... Nossa, cadê meu lápis aqui? Que a gente não teria mais... Como é? Peraí, só responder aqui. Me perguntou alguma coisa aqui. O professor fez a página 254? Sim, fiz sim. Geografia, sim. Foi feita. Alguns alunos até já mandaram. Se não me engano, a gente corrigiu ontem, não, pessoal? Foi ontem em sala. Que fez ontem, É porque a Clarice, ela faltou ontem, ela teve que ir para uma consulta, se não me engano, ela faltou ontem. Mas sim, Clarice, a gente respondeu às 254 em sala. Você me chama depois, Clarissa, que eu mando a correção para você, tá? Bom, eu ia dizer que até os alunos já me mandaram. Beleza. Vocês lembram que a gente tinha combinado que não teríamos mais aula de ética, né? Disciplina de ética já fechou, né? Nessa turma. Lembram, né? Pronto. Também lembram que eu havia dito que a gente iria colocar uma disciplina minha na sexta-feira, né? Para preencher essa lacuna que ficaria da disciplina de ética, né? Lembram dessa parte também, né? Sim, lembramos. Não. O que acontece é o seguinte, que o coordenador decidiu. Alguns outros professores também estão devendo, aliás, alguns outros professores estão devendo aula nessa turma. Então, o que acontece? Não necessariamente vai ter a minha presença nessa sala toda quinta aula, sexta-feira. Por exemplo, se o Edson estiver devendo alguma aula aqui, não sei, o Roberto fez um horário que encaixou o Edson também. Se estiver devendo, o Carlos Vitor estiver devendo alguma aula aqui, o Roberto fez um horário que encaixou ele também. Na primeira, na segunda ou na terceira sexta-feira. Já que a gente só tem mais 3 semanas letivas, né? Contando com essa. No caso, 2 semanas e meia, né? Que hoje já é quarta-feira. De qualquer maneira, vai dar tempo tranquilo da gente terminar o nosso livro, tá bom? O que você está querendo dizer que, com a discussão do Roberto, no senhor não, você não vai substituir ética com uma matéria do senhor, talvez outro você substitua. Isso, outros professores também vão aproveitar desse horário livre também, tá certo? Pode ser que essa Tipo, semana já seja eu, na próxima semana seja o Edson, dando exemplo, tá bem? Pode ser que, é, pode ser que acabe a aula com 4 aulas só também, não faz mal a ninguém. Seria bom também, não vou mentir. Todo mundo ia ficar professor, feliz. sexta-feira é tipo. A última aula de sexta-feira é mista, pode ser qualquer tipo de matéria. Assim, o Roberto tem o horário dele, ele só não me passou ainda. Mas eu vou pegar com ele e já falo para vocês como é que vai ser, tá bom? Bom, vocês leram as páginas que eu pedi? A 255 a 260?
Sim. Todo mundo leu? Provavelmente nem todo mundo fez, né? Isso Eu mandei quase bem que em cima certo. da hora da atividade, já que como bastante atividade, eu tive essa dificuldade para fazer, mas pelo menos eu consegui mandar. Tanto a de história quanto a de geografia. Você mandou tudo, Taiman? Mandei história e geografia. O meu... Professor, o meu tava dando um problema que eu não tava conseguindo enviar pela aba, então eu enviei tanto geografia e história pelo mural. Pois é, tanto um quanto outro não permite enviar na ABIN. Gente, agora sim, olha, em outras turmas, está acontecendo do primeiro ao último ano que eu dou aula, tá? Do terceiro ao nono. Algumas pessoas conseguem mandar na aba de atividades, outras pessoas só conseguem mandar no mural, e outras pessoas não conseguem mandar de jeito nenhum, só mandam pelo WhatsApp. Meio que eu não tenho uma solução clara para dar para vocês, assim, porque basicamente eu não sei explicar o que está acontecendo. Mas, assim, eu também não sei se está acontecendo com os outros professores também. Ou isso é só comigo. No meu aconteceu com a tia Marília também. Aconteceu quando eu sei com a tia Maria também, com a tia Maria. Isso acontece Para mim só acontece com o senhor. Porque, assim, eu ainda tenho um espaçozinho no meu drive, eu não vou mentir. Eu tenho. E é porque eu nunca esvaziei ele, olha. Nunca esvaziei meu drive. E eu uso ele para outras coisas além do. Olha, tem até um certificado de um curso aqui que eu nem vi que tinha chegado. Olha aí, tem até umas coisas boas aqui. Como é que eu posso dizer? Eu uso ele para algumas outras coisas fora as atividades do Google Sala de Aula. E ainda tem 5 GB disponível. 5 GB cabe muita coisa, né? Então, assim, o problema não é aqui falta de memória. Eu também não vou saber explicar para vocês o que é que está acontecendo com esses produtos da Google. Mas o problema não é aqui não, viu, pessoal? Mas hoje, por exemplo, hoje eu estava entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo na aula do terceiro ano. Eu entrava e o Meet tirava. Eu entrava e o Meet tirava. Às vezes acontece um problema técnico que eu não vou saber explicar para vocês o que é, muito menos eu vou saber responder. Resolver, aliás, infelizmente. Bom, falei demais. Não vai nem precisar fazer frequência, né? Porque eu já fiz dessa aula de história, eu só vou repetir aqui. Vamos para as questões aqui, tá? Primeira questão da página 261. Quem fez, ok. Quem não fez, pegue a correção aqui, tá? Porque uma coisa que, nessa semana que teve de correção de livro, uma coisa que foi realmente frustrante foi ver o seguinte: algumas páginas totalmente em branco, sendo que o aluno poderia simplesmente ter feito o seguinte: não que isso seja certo e não que eu esteja aconselhando, claro que não, mas o aluno tinha a oportunidade de esperar a correção do professor e só colocar lá a correção bonitinha, como se ele tivesse feito a atividade. Nem que mandasse um pouquinho depois do prazo, né? Mas alguns livros estavam totalmente em branco. E quando eu falo totalmente, é que não tinha nenhuma atividade durante o período da pandemia. Não é exagero, é nenhuma mesmo. Começou a pandemia, meio que o aluno parou a vida estudantil dele. Sendo que a gente corrige todas as atividades, né? Eu corrijo, eu sei que o Edson corrige, a tia Marília, a tia Brena, eu sei que todo mundo corrige. Você está querendo dizer que quando começou a pandemia, os alunos têm mandado menos atividades do que. Tem aluno que não mandou nada, meu querido. Nossa, eu Eu pelo acho, menos sei que o máximo está podendo mandar de atividades. eu acho muito chique isso, sabe? Porque a pessoa só pode ter muito dinheiro, né? Para não estar nem aí para os estudos. Enfim, primeira questão. A floresta amazônica é um dos ecossistemas florestais mais bem conservados, embora venha sofrendo, ultimamente, diferentes processos de degradação ambiental. Quanto a seus aspectos geográficos, é verdadeiro dizer que... O que é que você marcou, Taimon? Letra D, muito bem.
é a mais exuberante e verde das formações vegetais brasileiras. Apresenta uma grande variedade de espécies vegetais. Letra D de dado na primeira questão. Professor, uma coisa que eu me pergunto o ser humano sempre, há muito tempo, já vem desgastado esses materiais, né? E quando me refiro a material, me refiro a vegetações, habitats, etc. Quando é que ele vai tomar consciência de seus atos ou vai ser punido por ela mesma, natureza? Quando que isso vai acontecer? Assim, página 261, tá bem, Ana Luísa? Página 261 de Geografia. Assim, tá, irmão, é uma questão complicada, né? Eu ouvi até uma certa frase de um grande amigo, músico, que eu tenho, é o seguinte: só quem se importa com esses problemas é quem não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa não está nem ligando. O máximo que a gente pode fazer é não jogar lixo em vias públicas, cuidar da água em casa, reciclar o lixo de casa, meio que essas coisinhas pequenas que tem uma diferença muito nanoscópica em relação a toda a poluição e degradação ambiental que as grandes empresas causam, né? Assim, esse tipo de poluição vem bastante dessas políticas capitalistas que só visam o lucro. Assim, quando o ser humano vai tomar consciência disso, alguns seres humanos já tomaram consciência disso, mas podem fazer pouca coisa, além de falar e de, sei lá, fazer nota de repúdio, né? Basicamente só isso. Vamos continuar. Segunda questão. Marque dentre as proposições abaixo aquela que apresenta as características de formação vegetal de taiga. Marcaram a D também. É extremamente homogênea e constituída por coníferas, pinheiros. A gente até viu isso na atividade lá da 254, né? Tranquilo, tranquilaço. Terceira questão. Para quem está se perdendo, eu coloco a correção no final da aula, ou se não der tempo, eu coloco no Google Sala de Aula. Inclusive, eu acho que eu estou devendo a correção para vocês. Eu não sei de qual atividade é. Eu me lembro que antes, mais ou menos na metade do ano, ou um pouco no início, quando nós ainda fazíamos atividades no livro de produção textual, lembro que você colocava as correções lá na Google Sala. Por exemplo, nós fizemos uma atividade, por mais que nós tenhamos feito, isso com a correção, depois a gente corrige, caso o aluno não tenha pego. Pois é, a gente foi começando a fazer a correção com a sala mais volumosa, né, um número maior de alunos. Eu resolvi deixar a correção aqui mesmo. Até porque tem a aula que fica no YouTube, né? Mas uma coisa que eu faço é tipo assim, caso não tenha tempo para poder responder, eu chamo minha mãe, ela me dá o celular dela, eu tiro uma foto para responder. Quando é mais tarde eu boto. Tá bem? Alô. Terceira questão. A paisagem é marcada pela presença de vegetação rasteira, com líquens e musgos. Líquens e musgos a gente já sabe, né? Aquela que é coberta de neve a maior parte do ano, que fica no círculo polar. Qual é esse tipo de vegetação? Qual é esse bioma? É a tundra. As tundras. Muito bem. A gente até não precisa ler tudo isso aqui, né? Letra, aliás, que letra? Quarta questão. Dentre as proposições abaixo, marque a que indica a formação vegetal típica de climas tropicais, com uma estação seca bem definida, e que se constitui basicamente
de arbustos e plantas rasteiras, com a presença de poucas árvores. Aqui nós temos a savana, pessoal. Nós temos a savana. É parecida com as pradarias. Acertei. Aqui eu reconheço que dá para Então, confundir um pouquinho, eu acertei. Marquei Mas é dois a só. D, tá bem? É a D. D de dado. Eu achei que fosse a pradaria por causa da primeira frase dela. São formações vegetais espaços, gramíneas, rasteiras. Professor, Eu a rastei 3 é a B, né? Não é? A 3 é a B, né? Uhum. Porque é assim, peraí, deixa eu... aqui. Padarias, cadê? Havana aqui. Tem a resposta lá na 256. Tem um texto lá na 256 que responde isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Nossa, eu saí da atividade aqui sem querer. Meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. A terceira questão é a D de bola. A quarta questão é a D de dado. Quinta questão. Analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação. Ocorre em climas com períodos frios e quentes bem marcados. A temperatura, ou melhor, as temperaturas de inverno podem chegar abaixo do ponto de congelamento, ou seja, abaixo de zero, né? As plantas são úmidas, com estrutura e composição diferente, conforme a área de ocorrência. A queda das folhas nas estações secas equilibra as plantas para que elas, transpirando menos, consigam atravessar os períodos de escassez de água. É uma das vegetações mais destruídas do mundo. Estamos falando da quinta questão, da floresta Floresta temperada. temperada, exatamente. Floresta temperada, clima temperado. Letra C na quinta questão. Sexta questão, que é uma pegadinha. Digo logo. No mapa abaixo estão indicadas áreas que apresentam o mesmo ambiente natural. Marque a alternativa que indica corretamente seu nome. Na 6, que é que vocês marcaram? Na 6 eu marquei tundra. Lembra? Eu marquei deserto. Pois é, aqui a gente tem uma enganação, né? Porque quando a gente olha aqui para baixo, a gente imagina ser a tundra mesmo, mas estamos falando do deserto, tá bem? Nossa, não consegui. E olha, professor, Deserto. até eu mesmo confundi, porque assim, eu olhava esse mapa e ele tem determinadas marcações. Aí no mapa da 250, ele tem umas marcações, só que meio parecidas. Tipo, o formato dela não é o mesmo que tem no primeiro mapa. Então, como que eu podia confundir você? Entendi. É por isso que eu falei, tem uma pegadinha por aqui, dá para confundir. Se bem que é a terceira ou a quarta pegadinha de hoje, né? Quarta? Sétima questão. Estabeleça a associação correta entre os climas e as formações vegetais abaixo. Como foi que ficou a ordem que vocês puseram? Minha ordem ficou 2, 4, 3, 1, 5.
Mais alguém? Professor, minha resposta ficou 4, 5, 2, 3, 1. Peraí. 4, 5, 2, 3, 1. 4, 5, 2, 3, 1. Ah, sim, é porque você colocou um 7 aqui e eu fiquei... Voei agora, mas foi por causa da questão, que é a número 7, né? 4, 5, 2, 3, 1. 4, 5, 2, 3, 1. Tá correto, viu, pessoal? 4, 5, 2, 3, 1. 4 é a tundra. A vegetação tundra aparece no clima polar. 5, que é a savana, no tropical semiúmido. 2, floresta equatorial, surge no clima equatorial. 3, caatinga, surge no clima tropical semiárido. E 1, taiga, surge no clima temperado continental. A ordem 4, 5, 2, 3, 1. Parece número de político, né? Propaganda 4, 5, 2, 3, 1. É o meu vereador. Música horrível. Pior que é verdade. Viu só? Sendo um cantor, eu sou um bom professor. Super desafinado. Oitava questão. Isso aqui é mais simples, eu acho. Você é um caça-palavras, praticamente. Você não precisa nem das dicas direito. Como é? Isso aqui é um caça-palavras, praticamente. Você meio que não precisa das dicas. São taiga, amazônica, equatorial e tundra. Exatamente. Deixa até eu colocar aqui para quem não fez. Aqui. Esse aqui, meu pai. Para quem não fez a oitava questão, olha, eu vou pôr aqui. Vamos lá. Um minutinho para vocês fazerem aqui. Fiz, professor. Todo mundo fez. Então, vamos lá. Nona, né? Para responder as perguntas, leia o texto que segue. Abre aspas. Aplica-se, tradicionalmente, ao conjunto paisagístico do sertão nordestino do Brasil, um importante espaço semiárido na América do Sul, em um país com predominância de climas tropicais e úmidos. Aliás, tropicais úmidos e semiúmidos. Aqui. A vegetação, aliás, a que vegetação nativa brasileira o texto se refere? Caatinga. Cheiro ruim. Essa é a caatinga. O quê? Essa daí é antiga, viu? É da minha época. Essa vegetação, devido às suas características principais, pode ser comparada a que outro tipo de vegetação? Cerrado. Olhando aqui por um lado, né, realmente tem algumas características. Savana. Tem algumas características, sim, cerrado. Pouquíssimas. Tem mais características com a steppe, tá bem? Você coloca assim, a caatinga pode ser comparada à steppe. Sim, desse jeitinho aqui. Lembrando que esse A tem crase, tá?
Professor, eu pensei que fosse cerrado devido a ela se localizar. Devido à sua localização, que também é o Brasil, por isso característica semiáridas. Ah, sim, entendi. Devido ser no mesmo país, né? Você associou por causa da localização, né? Porque como é no mesmo país, talvez não fosse diferir muito, não é isso? Sim, Entendi. Faz sentido o seu raciocínio. Letra C. Pesquise os estados brasileiros que compõem o domínio morfoclimático da Caatinga. eu coloquei professor Ceará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, uma pequena porção do norte de Minas Gerais. Resumindo, todos os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais, né? Se você for parar para pensar. Bota aí no chat, professor. Quer? Peraí. É a C, né? Estados da região Nordeste. Eu tinha me esquecido disso. Prontinho. Como é, Diamond? Eu tinha me esquecido dessa referência. Essa dica. Não entendi, meu querido. Se você puder Eu digitar. havia me esquecido dessa dica, eu me esquecido dos estados de cada região. Eu pensei assim, por cada... Sim. Você colocou estado por estado, né? Era só por todos do Nordeste e o norte de Minas. Minas Gerais, né? Aí já fechava. Mas tudo bem. Não faz mal. Nas figuras, vemos Nas figuras, vemos duas espécies animais, típicas de domínios brasileiros, ameaçadas de extinção: o lobo-guará e a arara azul grande. O texto seguinte aponta causas do processo de extinção. Leia-o e responda as perguntas. As espécies, ou melhor, espécies ameaçadas são aquelas cujas populações e habitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-los em risco de se tornarem extintas. Ao longo do tempo, o homem vem acelerando muito a taxa de extinção das espécies, a ponto de ter se tornado atualmente o principal agente do processo de extinção. Em parte, essa situação deve-se ao mau uso dos recursos naturais, o que tem provocado um novo ciclo de extinção de espécies, agora sem precedentes na história geológica da Terra. Atualmente, uma das principais causas de extinção é a degradação de ambientes naturais. Conforme o texto, como se caracterizam espécies ameaçadas? Eu coloquei aquelas cujas populações e habitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-las em risco de extinção. Basicamente, a primeira frase do texto. Correto. Sim, claro, tirou tudo do texto. E está correto. Posso falar, professor? Pode. Tipo, eu firmei um resumo. Assim como todas as 18 espécies de araras possuem bico forte, língua carnosa e cauda longa em forma de espada. E o lobo é o maior carnídeo da América do Sul. Assim, Ela foi das características dos animais das imagens. Na verdade, o que você deu foi as características desses dois animais, né? Assim, o enunciado pede o seguinte, olha, como se caracterizam espécies ameaçadas? A questão não está pedindo as espécies ameaçadas do texto, no caso, aliás, do texto, lobo-guará. O texto não, nem falou em lobo-guará e arara, né? Do enunciado. Ele falou de todas as espécies ameaçadas. Então, aqui a gente não vai colocar uma descrição desses dois animais, do lobo e da arara. A gente vai explicar como se caracteriza as espécies que são ameaçadas, né? Como se caracterizam. São aquelas espécies que correm risco de se extinguirem por conta
do desaparecimento de suas populações e de seus habitats. Tá bem, Maiane? Você coloca desse jeito aqui, ó, peraí. Espécies que vivem, habitats, aqui, ponto, pronto. Quase quebra o teclado agora. Pronto. Bote desse jeito aqui na A, tá bem? Letra B. Qual é o principal responsável pelo processo de extinção dos animais? Eu vou responder. O homem. A principal causa desse problema é a degradação de ambientes naturais. Isso. Somente isso. É a B, né? Tá correto? Correto. E letra C. Agora sim. Façam uma pesquisa para descobrir em quais domínios morfoclimáticos do Brasil as espécies da figura geralmente são encontradas, ou seja, Posso o falar? lobo e a arara. Pode sim. Tudo o que, professor? A arara azul é encontrada na Mata Atlântica, Pantanal e Floresta Amazônica. E o lobo-guará é encontrado no Cerrado. Tá bem. Maiane. Botei a mesma coisa do time. Bom, eita, derrubou. Se tivesse na cara, não tinha derrubado, né? Bom, mais uma atividade passada para frente, né? Coisa boa. Professor, quando eu fiz a pesquisa, eu não encontrei em Campos do Sul. No lobo-guará, eu só encontrei Cerrado no lobo-guará. Tudo bem, tudo bem. Ele é amplamente encontrado no Cerrado. Tá? Em outros locais ele é pouco encontrado, mas no Cerrado ele é mais encontrado. Bom, no capítulo 11, né, a gente começa a ver a geografia com mais profundidade na geopolítica, ou melhor, na geoeconomia, tá bem? Então a gente vai ver as relações econômicas no cotidiano. Aqui na página 266, por gentileza. Vamos lá. Como já estudamos, o espaço geográfico é resultado de alterações realizadas por nós ao longo do tempo. Sua formação se dá a partir da interação e da modificação do nosso próprio habitat como espaço natural. Neste capítulo, analisaremos como esse espaço se relaciona com um campo importante da sociedade atual, a economia. O estudo geográfico da economia abrange a análise de produção, extração, transformação, distribuição e consumo de determinados bens e serviços. Todo esse processo produtivo de uma economia passa por diversas etapas, até chegar ao produto final. Assim, destaca-se a necessidade de se compreender da melhor forma possível, cada passo do sistema capitalista, que tem o dinheiro como seu principal núcleo de importância. A gente já pode pular para a próxima. As relações sociais, que são as interações estabelecidas entre indivíduos no interior de um grupo social, a gente está na próxima página, tá? Ocorrem em ambientes cada vez mais humanizados, ou seja, criados e modelados segundo as necessidades do ser humano. Nesse processo de transformação do espaço natural em espaço geográfico, o indivíduo cria seu próprio ambiente, baseado em técnicas que obedecem e servem à vontade. Aliás, servem à sociedade. As relações sociais é que dão vida ao ambiente artificializado. Por isso, sem a presença humana, um espaço não pode ser considerado como geográfico. Essa última frase aqui é importante, tá? Assim, do ponto de vista informativo. Sem ser humano, não temos espaço a ser considerado como geográfico. Os elementos fixos e fluxos. O ser humano cria objetos técnicos que podem ser uma
praça pública, um shopping center, um aeroporto, uma avenida, etc. Todos esses objetos são criados com um objetivo próprio e se relacionam no espaço geográfico. Segundo o professor Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, o espaço geográfico é constituído por objetos fixos e fluxos. Os objetos fixos se referem às estruturas físicas, como casas, avenidas, prédios, edifícios governamentais, tribunais. Esse conjunto faz com que haja os fluxos, as pessoas que vivem ou visitam o espaço, as informações que nele circulam, o dinheiro e todos os outros elementos que fazem os objetos fixos cumprirem suas funções. Cada vez mais, os fluxos são volumosos e rápidos, na medida em que a tecnologia avança e permite sua maior fluidez. Podemos citar como exemplo desse fenômeno as telecomunicações. Hoje, as notícias podem ser divulgadas praticamente em tempo real, pois, em questão de segundos ou minutos, as informações de determinado acontecimento, ou melhor, a informação de determinado acontecimento, circula pela rede mundial de computadores, a internet, e torna-se disponível para pessoas do mundo inteiro. Trabalho e emprego. Vamos ver aqui. Tá. Dá para ver isso aqui. Trabalho é toda a atividade física ou intelectual realizada por um ser humano, tendo o objetivo de fazer, construir, transformar ou obter algo, atendendo às necessidades e ao coletivo. Costumamos dizer que alguém está empregado quando assume um cargo ou uma função dentro de uma empresa, na qual exerce um trabalho em troca de um salário. Há também o empresário, aquele que é dono do processo produtivo da empresa. Este, muitas vezes, por deter maior capital e possuir toda a estrutura produtiva, uma farmácia, loja, indústria, usina, terá os maiores ganhos com a atividade. Também é possível identificar pessoas que trabalham por conta própria, sem a necessidade de um chefe para comandá-las. São os profissionais autônomos. Bom, a gente vai ficar aqui, tá? Até porque não dá para prosseguir. A gente tem menos de 1 minuto. A gente se vê na terceira aula, tá bem? Vou só passar uma leiturinha para vocês. Não. Tchauzinho, meus queridos. Até a terceira aula. E agora, de quem é a aula? Ai, minhas costas. Que tédio. Agora é a aula da tia Marília? Ou da tia Brenda? Tio Ocenaí. É. Tia Ocenaí não era a última aula, não? Eu saiba, Gabriel, todo mundo tem um horário. E se tem um horário, é para você saber qual é a aula que tem. Se você não sabe, então para de perguntar todo dia a mesma coisa. Eu não sei. Eu não Pois sei. olha, Eu não olha sei. seu horário. Fica só perturbando. Onde é que fica, por favor? Que foi, Monique? Onde fica o horário? Eu não sei, hein? Tá lá na baixo da égua. Pronto, tá lá na baixo da égua. Tá bom. Pera aí, Maiane, eu vou aqui, daqui a pouco eu volto, viu? Vá, mas não precisa voltar, não. Muito, tá doendo muito. Eu